Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional em Gênesis e vamos falar sobre o capítulo 38, as consequências de viver de forma inconsequente. Este é o tema, as consequências de viver de forma inconsequente. O que é viver de forma inconsequente? É não ligar para as consequências, é não estar nem aí. E tem muita gente que não liga para as consequências, é verdade ou não é? Vivem de maneira inconsequente e aí quando sofrem as consequências é que elas acordam e muitas vezes até mesmo assim elas não acordam. Deixa eu contextualizar você aqui da história. Em Gênesis 38, pessoal, a gente vê muito a história de Judá, que foi um dos filhos de Jacó. Um dia ele saiu de casa, saiu do meio dos seus irmãos e decidiu morar longe deles. Ele foi para Adulão, não queria morar mais por algum motivo lá com seu pai e com seus irmãos, estar ali no meio deles. E ele foi para Adulão, conheceu um moço chamado Hirá, e ele vai fazer uma amizade com esse moço, inclusive vai ficar na casa dele, até que ele vai conhecer uma mulher, vai passar a estar com essa mulher, vai se relacionar com ela, e ele vai ter logo um filho, que vai pôr o nome de Er, em quem ele vai colocar o nome de Er. Logo depois de um tempo, ele vai ter um outro filho com essa mulher e vai chamá-lo de Onã. E aí depois ele vai ter um novo filho, agora o caçula, que vai nascer, e ele vai colocar o nome de Selá. Aí o Judá ele vai trazer uma mulher para se casar com o seu primeiro filho, o seu primogênito Er. Porém, esse Er, ele fazia muitas coisas erradas aos olhos do Senhor. E aí, ele, como consequência, vai alcançar a morte. Veja só o que está escrito aqui, pessoal. Gênesis, capítulo 38, vamos ver aqui o versículo 7. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Veja só, ele vai alcançar como consequência a morte. E vale lembrar que no Antigo Testamento, a maneira de a justiça acontecer, muitas vezes era dessa maneira, Era a morte. Muitas vezes as pessoas não entendem. Poxa, por que Deus permitia isso? Por que Deus fez isso? Por que Deus mandou fazer isso, atacar? Só que era a maneira do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, de praticar justiça, de acabar com um determinado mal, acabar com qualquer hipótese de mistura. Mas aí, nesse caso, o Er, ele vai morrer, e aí o Onã, que era o segundo filho de Judá, ele vai ter a oportunidade, Ele vai ser incumbido de dar continuidade à descendência do seu irmão, de honrar o seu irmão, de ter um filho com a Tamar, de assumir Tamar e de ter um filho com ela a fim de honrar o seu irmão. Só que isso ele não vai aceitar muito bem. E aí ele agia para exatamente a Tamar não engravidar. Vamos ver isso aqui, pessoal. Versículo de número 8. Então disse Judá a Onã: entra a tua mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá. Aí o Judá, pessoal, ele vai falar para Tamar: olha, vai para a casa dos seus pais, o Selá é novo ainda. Quando ele atingir uma certa idade, eu mando te buscar para você se casar com o Selá. Olha só, o versículo de número 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este com seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Veja só, pessoal, então. Aconteceram, podemos dizer que essas mortes. E o Judá ele tinha medo também de perder o Selá, que era o seu outro filho. O tempo vai passar, ele mandou a Tamar voltar para a casa do seu pai, ficar por lá na casa do seu pai, até que Selá atingisse uma certa idade, mas na verdade ele já estava enrolando Tamar. Ele não queria que Selá se casasse com Tamar. E aí, gente, o tempo vai passar, a esposa de Judá, ela vai morrer, vamos ver isso aqui, olha, versículo 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tina, ele irá seu amigo, o Adulamita. Aí, gente, quando ele vai para Tina com o Hirá, ele vai conhecer uma prostituta. Só que, na verdade, ele estava carente, não é?
ele estava carente, e quando a Tamar, ela fica sabendo que o sogro dela, né, o Judá, estava em Tina, ela decide armar para ele, porque ela sabia que ele não se lembraria dela, ela sabia que ele já não tinha planos para que ela estivesse na família dele. E aí, como ele já estava carente, como ele já, naquele momento de carência, não ligou para a consequência, ele acabou se relacionando com Tamar sem saber que era Tamar. Na verdade, ele estava se relacionando, entre aspas, né, no pensamento dele, com uma prostituta, mas na verdade era Tamar que tinha se vestido de prostituta. Vamos ver isso aqui, pessoal? Versículo de número 13. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor, dá-me garantia até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu. E entrou a ela e ela concebeu dele. Ela vai engravidar dele. Versículo 19. E ela levantou-se e foi-se, tirou de sobre si o seu véu e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mulher, porém não a achou. Depois ele falou, para Hirá: Hirá, vai lá e leva esse pagamento para ela e traz aquilo que eu deixei como penhor. Só que o Hirá não a achou. Versículo 21. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta, não. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: que não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá. Qual o aviso que deram para ele? Digo que a Tamar, a nora dele, estava grávida. Olha, dizendo: Tamar, tua nora adulterou, e eis que está grávida, pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu engravidei. E ela disse mais: reconhece, peço-te, de quem é este selo e estes lenços e este cajado. E conheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Veja só, pessoal, a atitude de Tamar, lógico, vai trazer consequências para ela, mas vai também trazer consequências para Judá, consequências para a história, pessoal. É importante que a gente entenda o seguinte: ele viveu de uma maneira totalmente contrária àquilo que certamente era a vontade de Deus para ele. E ele viveu de uma maneira inconsequente devido certamente à carência. Ele estava carente, a sua esposa tinha morrido, e ele vai se relacionar com uma prostituta. E ele não se relaciona, com a prostituta na realidade, porque apesar da atitude de Tamar ser uma atitude de prostituição, hoje com o Novo Testamento a gente entende isso, de fornicação, de ter uma relação de adultério, porque é como se ela fosse casada ainda, apesar daqueles que a tomaram como esposa, eles tenham morrido. Apesar dela estar viúva, ela era considerada para eles como uma mulher casada, até que o Selá tivesse grande. Esse era o pensamento. Mas apesar disso tudo, pessoal, o Judá ele vai entrar num abismo, pensando: poxa, estou me envolvendo com uma prostituta, e ele vai entrar num abismo ainda maior, porque na verdade era a sua nora. Está entendendo isso, pessoal? Por ele não pensar nas consequências, viver de qualquer maneira, até mesmo a consequência para a atitude inconsequente dele foi algo que o surpreendeu, e o surpreendeu negativamente, porque ele nunca imaginou que poderia ser Tamar ali. Eu estou te contando tudo isso por quê? Porque a atitude de carência dele o fez enfrentar consequências. A atitude de Onã o fez enfrentar consequências. O modo de viver de Er, que foi o primeiro filho de Judá, o fez também enfrentar consequências. O tema deste vídeo é
as consequências de uma vida inconsequente. Guarde isso no teu coração. Tome cuidado diante de algumas atitudes. Tome cuidado quando você estiver para tomar uma decisão. Tome cuidado quando você se sentir carente, meu amigo, se sentir carente, minha amiga, para que você não faça algo errado e algo que pode te surpreender negativamente. Você pode se relacionar com alguém e amanhã ou depois ter uma doença. Você pode se relacionar com alguém amanhã ou depois ter uma gravidez indesejada. Você pode se relacionar com alguém e, principalmente, não tendo uma aliança com essa pessoa, entristecer o Espírito Santo de Deus. Então tome cuidado com carência e não leve essa palavra só para o lado sexual, do lado da carência. Leve também para qualquer atitude na tua vida. Lembre-se que nós devemos tomar cuidado para não vivermos de maneira inconsequente, não ligando para as consequências. Pensa nas consequências, porque assim o Espírito Santo vai poder te orientar. Esse caminho não, esse caminho sim. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a tua vida. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva. Depois eu te aconselho a ler todo o capítulo 38 para que você entenda melhor e de orar também em cima disso, pedindo a Deus: Senhor, não me deixe viver de maneira inconsequente, me direciona, me ajude, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, hein, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tchau, pessoal!